Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria contar duas breves experiências que ocorreram aqui em Sorocaba. Uma delas foi quando, em certa tarde, o irmão Lucas Lemos, nosso amado irmão Lucas, infelizmente já falecido, ele estava em uma biblioteca e ali estavam algumas pessoas também vendo lá os livros que tinha ali naquele recinto. Quando, num determinado momento, um senhor de uma certa idade entrou naquele recinto e se dirigiu até um rapaz que estava ali vendo alguns livros e parabenizou aquele rapaz por uma palestra que ele tinha ouvido numa faculdade. Então o Lucas estava ali do lado ouvindo e viu quando aquele senhor disse para aquele jovem, né? Olha, fulano, eu quero parabenizar você pela palestra maravilhosa que você fez para aqueles que estavam ali ouvindo, incluindo eu que estava ali presente. Onde que você conseguiu tantas informações maravilhosas sobre aquele assunto que você estava discorrendo? E aí ele falou para aquele senhor, né? Na verdade, todo aquele assunto eu tirei dessas revistinhas que esse pessoal Testemunha de Jeová distribui de casa em casa. Eu estava realmente precisando de matérias com referência ao assunto. O Lucas não contou para mim qual era o assunto no dia que ele me contou essa experiência. Mas deveria ser um assunto muito interessante, porque foi uma palestra dada numa faculdade aqui na cidade. E aí ele estava dizendo, o rapaz estava dizendo para aquele senhor que toda a matéria que ele tirou para fazer a sua dissertação daquele tema, ele tirou daquilo que ele chamou de revistinhas que esse pessoal Testemunha de Jeová distribui de casa em casa. Então vejam o poder da nossa literatura em transmitir mensagens verdadeiras, profundas e de uma forma tão clara, né? Uma outra experiência que eu gostaria de contar também se deu no meu local de trabalho. Em certa ocasião, um senhor adventista, ancião também da igreja adventista, ele montou uma banca de produtos naturais perto lá do meu local de trabalho. E eu fiz amizade com ele e depois eu fiquei sabendo que aquele senhor havia perdido um filho prematuramente. O rapaz ficou doente, ficou um bom período levando uma vida vegetativa, inclusive já nem ficava no hospital, ficava na casa desse senhor, à base de oxigênio e assim por diante. E então imagine a tristeza desse homem quando perdeu seu filho amado, né? Ele tinha dois filhos, perdeu, se não me falha a memória, era o mais novo o que faleceu. Então eu sentia muita tristeza no olhar daquele senhor lá. Até que um dia eu presenteei, ou dei para ele, um folheto Consolo para os Deprimidos. Irmãos devem se lembrar daquele folhetinho que nós deixávamos com as pessoas. E eu percebi que ele, assim que pegou o folheto, ele já foi para a sua banca, que tinha ali perto da loja, e ele começou a ler o folheto, passou umas horas, eu olhei, ele estava lendo o folheto, à tarde ele estava lendo o folheto, quando estava chegando perto do fim do expediente, ele estava lendo o folheto, e eu fiquei impressionado, né? Puxa, deve ter lido o folheto umas 10 vezes hoje. No outro dia de manhã, cedo, ele já estava lendo o folheto, enfim. Ele lia o folheto o dia inteiro. O dia inteiro, quando ele estava ali na banca e não tinha ninguém por perto, ele estava lendo o folheto. Até que, numa segunda-feira, ele foi até a loja lá para tomar uma água, e ele estava contando, né? Que aquele folheto fez um bem tão grande para ele e para a esposa dele. Ele disse que nunca tinha lido nada, nada que se comparasse àquele folheto para ajudar alguém com depressão. Mas o mais interessante foi que ele contou que na sexta-feira à noite ele estava no culto lá da igreja adventista e nessa igreja que ele frequentava tinha um médico que frequentava lá também. E ele notou que naquela sexta-feira à noite aquele médico estava muito impaciente. Ele sentava, dali a pouco levantava, saía para fora, voltava, sentava, levantava novamente. E aí chegou uma hora que ele ficou até perturbado com a inquietação daquele médico. E foi até lá fora, o médico estava lá pensativo, e ele perguntou, irmão, o que está afligindo o irmão? O irmão entra, senta, sai, já fez isso várias vezes, né?
não está prestando nem atenção no culto, no que o pastor está falando. Aí aquele médico falou o seguinte: olha, fulano, eu estou muito ansioso, porque amanhã, que seria no sábado à noite, eu tenho uma palestra na faculdade, falou lá o nome da faculdade, eu não vou citar aqui agora, e essa faculdade é mantida por uma igreja protestante. E seria uma palestra para médicos, entendeu? E só que é uma palestra sobre depressão, e eu já pesquisei um monte de livros sobre o assunto, porque ele não era médico psiquiatra, a especialidade dele era outra, desse médico aí. E ele falou: já pesquisei um monte de livros e não encontrei nada que me dê confiança para falar sobre esse assunto lá para os estudantes. Isso está me causando uma pressão muito grande, porque a palestra é amanhã à noite, estamos aqui menos de 24 horas da palestra e eu não tenho nada para passar lá, estou perdido. Aí esse senhor tirou do bolso do paletó o folheto, Consolo para os Deprimidos, e falou: olha, leia esse folheto aqui. Aqui está o esboço para o seu sermão, lá para a sua aula. Mas é meu, hein? Me devolva, porque esse folheto tem ajudado muito, tanto a mim como a minha esposa. Então estou emprestando. Olha só, aquele folhetinho Consolo para os Deprimidos. Bem, aí ele entrou para dentro da igreja e o médico ficou ali com o folheto ali debaixo de uma luz lá fora, né, no pátio da igreja, lendo o folheto. E ele entrou. Quando passou mais ou menos uma meia hora, o médico entrou, pôs a mão no ombro dele e falou: vem aqui fora um pouco comigo. Aí ele saiu, o médico falou: olha, pode esquecer, esse folheto aqui já é meu, viu? Veja de quem você ganhou e pegue um outro, porque esse aqui é meu. Aqui está tudo o que eu preciso para falar na aula da manhã. Isso aqui foi uma provisão. Uma provisão. Olha, você não sabe o quanto esse folheto aqui me elucidou, me esclareceu. E aqui está a fonte de matéria que eu vou usar amanhã para dar minha aula lá nessa escola de medicina, sobre o assunto, cujo tema do assunto seria depressão. Vejam bem, irmãos, aquele folheto, um folheto simples, que talvez muitas pessoas nem davam muita importância, né? Serviu de esboço para uma aula numa faculdade de medicina, cujo médico havia dito que havia pesquisado uma série de livros e não tinha encontrado um assunto, uma matéria que pudesse ajudar tanto na questão dessa patologia tão terrível que é a depressão. Então isso mostra, essas duas experiências mostram o valor da nossa literatura. Como eu já falei, são literaturas com assuntos profundos, mas colocado de uma forma tão acessível ao povo, né? Tanto em sentido de ser até mesmo gratuita, né? Como no sentido também de esclarecer de uma forma tão clara assuntos profundos, né? Foi o caso tanto desse jovem que deu uma palestra numa faculdade, cujo tema eu não sei qual foi, porque o Lucas não comentou sobre o tema, e essa segunda aí, de qual eu participei, então posso falar de cadeira, né? O que aconteceu. O assunto era depressão e aquele folheto ajudou aquele médico a fazer a palestra. Depois fiquei sabendo que realmente a palestra dele foi um sucesso lá, baseada no folheto Consolo para os Deprimidos. Bem, o povo de Jeová realmente só poderia ter o melhor, né? Melhor tradução da Bíblia, a literatura mais clara e que ajuda as pessoas a entender assuntos profundos de maneira tão simples, e esses ensinamentos, né, que o povo de Jeová passa a todos aí, baseado no conhecimento exato. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.